Olá, queridos e queridas, tudo bem agora? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver plano de escola, plano de ensino, plano de aula de uma forma um pouco mais específica, com outros elementos, tá? Então, vejamos. Primeiro, plano de escola. Já vimos, o plano de escola é o plano pedagógico, é o documento mais global, né? Então, ele é um plano pedagógico e administrativo da unidade escolar. Vejam que ele vai trazer muitas informações gerais sobre a instituição, de conteúdo pedagógico e também de conteúdo administrativo. Vejam, a concepção pedagógica do corpo docente, que tipo de concepção pedagógica nós utilizamos? Existem escolas que são escolas modelo de determinadas propostas, tá? Que isso fica muito nítido já na proposta pedagógica, na identidade da escola e faz parte da história dela, como por exemplo, a escola montessoriana, a escola freinetiana, a escola, enfim, por aí vai, tá? Então, essa concepção pedagógica às vezes já está no nome da instituição, de tão forte que é essa identidade. As bases teórico-metodológicas da organização didática, tá? Quais são então as bases teórico-metodológicas? Então, se essa escola vai utilizar uma concepção construtivista, se ela, enfim, hoje em dia, porque o que acontece? Durante os anos, principalmente da década de 80 para cá, começam a surgir modismos. E esses modismos levam a uma má interpretação de propostas. A proposta socioconstrutivista, sociointeracionista, construtivista, por exemplo, elas foram muito mal interpretadas por muitos grupos de educadores, enfim. Tanto é que tem escola que fala, aqui o nosso método é construtivista. Nem existe método construtivista, não é? Então ela já está equivocada aí. O que acontece? O que os autores bem críticos estão dizendo hoje é que, na verdade, não há necessidade de ficar marcando nesses modismos ou tentar ter uma marca muito exata, né? Nós precisamos levar em consideração as concepções que são concepções de valor dentro da educação. Por quê? Porque quando o professor se depara com os mais variados problemas, seja fora da sala de aula ou dentro da sala de aula, ele precisa de uma forte base teórica, ele precisa de recursos teóricos para resolver esses problemas na prática e associar teoria e prática. Nem sempre o caminho construtivista para o ensino vai ser a solução para a aprendizagem. Pode ser que para ensinar um determinado conteúdo, uma metodologia um pouco mais tradicional tenha mais eficiência e eficácia. Então nós precisamos ter essa possibilidade de trabalhar de forma mais flexível, né? Por isso que quando a gente fala de bases teórico-metodológicas, ela está no plural. Não uma base, um caminho teórico-metodológico, mas bases, conhecimentos amplos sobre educação. A contextualização social, econômica, política e cultural da escola, ok? E isso aqui é a capacidade de identificar a realidade a partir do diagnóstico que se constrói. Beleza? A caracterização da clientela escolar, então isso também diz respeito ao diagnóstico, quais são os meus alunos, as idades, cultura, dentre outros. Os objetivos educacionais gerais, esses objetivos gerais nós encontramos também nas diretrizes, nas leis, na LDB, na BNCC. A estrutura curricular, que diz respeito a quais são os anos que nós atendemos, as etapas, quantidade de salas que nós atendemos, de turmas que nós atendemos para cada ano e etapa. Então, aí nós temos a estrutura curricular. As diretrizes metodológicas gerais de trabalho da escola. O sistema de avaliação do plano. Aqui não é o sistema de avaliação da aprendizagem, gente, é como plano. Aqui, por exemplo, o plano de escola, o projeto pedagógico, como que ele vai ser avaliado periodicamente, revisitado, enfim. E a estrutura organizacional e administrativa. Nós, no curso, nós temos que ter uma aula aqui só sobre estrutura organizacional e administrativa. Como que a escola, como que está o organograma da escola, os conselhos, os grupos,
Tem, por exemplo, associação de pais e mestres, tem conselho de escola instituído, tem conselho de alunos só de pais, tem grêmio estudantil, os professores, quadro de professores, a formação desses professores, direção, vice-direção, coordenação, coordenadores, orientação pedagógica, tem escola que tem escola que não tem. Tá? Então, tudo isso faz parte da estrutura organizacional administrativa e dentro disso existe a cultura organizacional, que pode ter como base, de repente, o princípio da gestão democrática participativa ou não. Então, isso tudo a gente estuda numa outra aula, tá? Específica só sobre estrutura organizacional e administrativa. Ainda, o plano da escola é um guia de orientação para o planejamento do processo de ensino, tá? E enquanto orientação geral do trabalho docente deve ser consensual entre o corpo docente. Então, nesse momento aqui, vão surgir muitos conflitos. A gente precisa resolver esses conflitos e encontrar um consenso, tá? Porque senão a gente não consegue dar o próximo passo. E um ponto importante, partir, né, da proposta pedagógica, a escola pode também elaborar algo que é muito importante para o dia a dia da instituição, para o trabalho cotidiano, que é o regimento escolar. Às vezes, a escola segue o regimento do sistema de ensino. Tem sistema de ensino que já tem um regimento do sistema que vale para todas as escolas. E tem escola que, mesmo assim, ou não tendo um regimento do sistema de ensino, ou tendo, ela tem o seu próprio regimento também para orientar as atividades, os direitos, os deveres, as práticas do dia a dia, tá? Que são orientações mais específicas do que aquelas que existem na proposta pedagógica. Beleza. O que mais, Vinícius? Aqui nós temos uma tabela que seria um roteiro para a elaboração da proposta pedagógica de acordo com o Libani. Gente, isso aqui varia demais, tá? Existem autores e autores, modelos e modelos, tá bom? Então aqui nós teríamos uma tabelinha que vai dando o que nós precisamos discutir e preencher de informações para a elaboração da proposta pedagógica da escola. Olha lá. Então, a gente tem todos esses pontos para serem analisados e discutidos. O plano de ensino. O que é o plano de ensino? É também denominado de plano de curso, como nós já vimos, ou plano de unidades didáticas. Às vezes, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Às vezes, você vai fazer uma prova de um concurso e tem lá referências bibliográficas. Então, quando tem referências bibliográficas, as questões serão cobradas com base naqueles autores e documentos que estão sendo cobrados. O Celso dos Santos Vasconcelos, por exemplo, ele entende que a aula é uma unidade didática. Então, no livro dele, a gente vê isso também, tá? Então, a unidade didática não seria o plano de ensino, seria o plano de aula. Então, de repente, você pode ter autores que mudam um pouquinho o nome, enfim, isso pode gerar alguma confusão. Quais são os componentes do plano de ensino, gente? Justificativa. O que é a justificativa? Então eu vou imaginar aqui que eu sou um professor de geografia, tá bom? Justificativa, como eu já falei anteriormente para vocês, é eu identificar qual a importância da minha disciplina. Então, para que serve a minha disciplina? Qual a importância dela para o aluno? E de que forma ela vai ajudar o aluno a se desenvolver. Tudo bem? O que ela oferece de importante para que o aluno possa ter uma visão mais global, mais coerente da realidade física, da realidade natural, da realidade social, cultural, econômica e política. Os objetivos agora se tornam objetivos mais específicos, ok? O objetivo, no caso, é o seguinte, qual que é o resultado ou quais são os resultados que se pretende obter com o processo de transmissão. Então, nós temos observar e identificar numa certa área da escola ou próxima dela tipos de seres vivos. Aqui eu coloquei exemplos gerais, né, de específicos, mas de citações.
dar exemplos da influência do ambiente sobre os seres vivos e da interferência do homem sobre o ambiente. Relacionar corretamente sujeito, verbo e complementos. Aqui já seria na língua portuguesa. Então, aqui está variando, não é? A questão é, nós já temos objetivos específicos no plano de ensino que se tornam mais específicos ainda no plano de aula, ok? O conteúdo, gente, conteúdo também aparece, né? Então, quais são as unidades, os capítulos que nós vamos trabalhar em cada bimestre, quais são os conteúdos que serão trabalhados dentro dessas unidades, ok? Aqui tem, né, com a divisão temática de cada unidade. Tempo provável. Tempo provável, gente, isso aqui é sempre algo muito crítico dentro das escolas, né? Por quê? Porque os professores normalmente falam, ó, eu tenho problema com o tempo, falta tempo, né? São muitos conteúdos. Então, o tempo provável, a gente pode ter ali a unidade, normalmente as unidades são 4 grandes unidades, trabalhadas em 4 bimestres, mas isso vai variar muito, porque tem ciclos, né? Tem instituição, por exemplo, no ensino fundamental, primeira etapa, que trabalha com ciclos, isso já muda. Então, esse tempo provável aí, ele é provável porque realmente há necessidade dessa flexibilidade. Então, é o tempo que eu preciso para vencer as unidades, os conteúdos da forma como eles ficaram organizados lá. Desenvolvimento metodológico. Então, que tipo de atividades eu vou realizar com os alunos ao longo do ano? Tá? O desenvolvimento metodológico de objetivos e conteúdos estabelece a linha que deve ser seguida no ensino, atividade do professor e, no caso da assimilação, atividade do aluno, da matéria de ensino. Então, o professor que tem conhecimento sobre como o aluno aprende, continua sempre, né, dialogando com os alunos e tentando entender como o aluno aprende, ele sempre vai tentando, pelo menos, construir estratégias e colocando novas estratégias em prática. Né? Então, o professor é importante que ele tenha, assim, por exemplo, metodologia. Existem vários métodos de trabalho. Então, existem seminários, existe método de aula expositiva, método de pesquisa, existe projeto, existe sequência didática, existem uma série de métodos. E o professor ele precisa ter conhecimento desses métodos para entender em que momento eu vou utilizar. Então, dependendo do conteúdo, eu vou utilizar esse ou aquele, ou eu sempre vou utilizar todos, enfim. Mas a preocupação do professor não é em passar o conteúdo, tem que ser em como esse método vai ajudar o meu aluno a assimilar melhor o conteúdo. Então, é aí que vem o ponto importante. Uma coisa que eu acabei não falando aqui para vocês, com relação aos objetivos específicos, gente, é que para definição dos objetivos, vou colocar aqui, tá? É importante ter o quê? Clareza, tá? Clareza, tanto para o professor quanto para o aluno. Existe uma coisa muito importante na didática que se chama contrato didático. Contrato didático, basicamente, é o seguinte, o professor esclarece para o aluno tudo o que vai acontecer numa ação didática. O que ele vai ensinar, por que ele vai ensinar, em quanto tempo ele vai ensinar, que atividades vão acontecer e o que ele espera do aluno, o que o aluno precisa aprender e depois responder para ele. Então, esse contrato didático, quanto mais esclarecido ele for, melhor vai ser para o professor e, obviamente, para o aluno, para que a aprendizagem aconteça e os resultados sejam favoráveis. E, no caso, a definição clara dos objetivos tem muito a ver com um contrato didático claro e objetivo também. Pessoal, seguinte. Eu acho que é isso, tá? E o desenvolvimento metodológico, como eu falei para vocês, a preocupação maior não é em passar o conteúdo. Muitas vezes os professores se preocupam assim, eu ouço muito isso em salas dos professores, eles dizem assim, eu vou usar esse método porque daí eu acabo logo esses conteúdos, eu consigo resumir os conteúdos. Então eu vejo que ele não se preocupou com a forma como o aluno vai aprender, ele se preocupou em passar o conteúdo. Não, a gente tem que ter um outro tipo de coerência, né? O método preocupado com a aprendizagem. Então, eu vou ensinar dessa forma, porque com base no que eu tenho percebido nos alunos, nas expectativas, nas necessidades, nas interações deles, esse é o caminho, é a estratégia que vai ser eficiente e vai ser eficaz para que o aluno aprenda, ok? E por fim, o plano de aula.
Vejam lá, as unidades e subunidades, tópicos que foram previstas em linhas gerais no plano de ensino, são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. O plano de aula deve resultar num documento escrito que servirá não só para orientar as ações do professor, como também para possibilitar constantes revisões e aprimoramentos de ano para ano. É aquilo que a gente fala, né? Quando o professor tem um plano, ele pode revisitar, ele pode avaliar, fazer uma autoavaliação. Então, com o plano, nós vamos ter a possibilidade de criar uma didática e de recriar uma didática, de criar ações estratégicas, metodologias e reconstruir, recriar, reconstruir essas ações. Então, por isso que é importante ter o plano de aula. Muitos professores enxergam o plano de aula simplesmente como um registro a ser apresentado para coordenação, de forma burocrática, né? Uma prestação de contas. Então, o plano de aula é um detalhamento do plano de ensino, tá? Para nós começarmos aí. Um ponto importante é que, assim, isso é quase unânime entre os autores críticos, tá? E, na verdade, não só entre os críticos. Aqueles pensadores que pensaram a educação tradicional também valorizavam muito o plano de aula. O plano de aula, gente, é indispensável, tá? O que nós não queremos na educação são improvisos e espontaneísmo. Então, o plano de aula é indispensável para que a gente possa construir um processo educacional melhor. A aula, gente, é um período de tempo variável, tá? Então, como nós já vimos, não é uma aula, é um período de tempo variável, pode ser um conjunto de aulas. Tem professor que ele faz, por exemplo, isso acontece muito com professores do ensino médio, não é? Então, ele tem aulas geminadas, não é germinada, tá? Eu ouço muito professor falar que tem aula germinada, né? Geminada. Então, o professor tem lá 3 aulas, ele já começa, já chega, já tem 3 aulas na sequência, ou 2 aulas na sequência. Então, o plano de ensino dele é sempre para 2 aulas. Ele sempre faz um plano para aquele dia, para 2 aulas. Então, isso pode variar, obviamente, por quê? Porque a aula é um período de tempo variável. Bom, fases, gente. Quais são as fases? Aqui, de acordo com o Libânio, tá? Isso também pode mudar de autor para autor. Então, tem a fase de preparação e apresentação dos objetivos, tem a fase de conteúdos e tarefas. Então, o professor começou a aula dele, tá tudo no plano. O que ele vai fazer na aula está no plano. Então, ele vai fazer o quê? Uma preparação e apresentação de objetivos. Preparação pode ser, eu vou conversar um pouquinho, 5 minutos com os alunos, para entender o que eles sabem desse tema, se eles já ouviram falar, quais são os seus conhecimentos prévios sobre esse tema. E daí nós apresentamos o tema e quais são os objetivos, por que nós estamos estudando aquele determinado tema. E aí vem com os conteúdos e tarefas. Então o professor pode fazer o quê? Ele pode trabalhar um vídeo, introduzir com um vídeo, fazer uma discussão, depois uma leitura complementar, depois uma fase de exposição de conteúdos, aplicar uma tarefa, um questionário, seja oral ou escrito, enfim. Aí vem o desenvolvimento da matéria nova, consolidação. Aqui, esses dois, né, tem muita proximidade. Consolidação, que nós estamos estudamos um conteúdo, vamos fixar, vamos fazer exercícios, recapitular, sistematizar, aplicar aquele conteúdo de alguma forma. Por que aplicação, gente? Porque, lembra, eu vou aprender um conteúdo que tem natureza teórica, científica, teórica, só que ele precisa estar ligado à prática social. Então o aluno precisa entender por que eu faço com esse conteúdo, por que ele é importante para mim, né? Como desenvolver uma aprendizagem significativa. Então tem a aplicação e depois a avaliação, né? Que diz respeito à avaliação da aprendizagem. O professor precisa verificar o que o aluno aprendeu e também avaliar. Avaliação enquanto ato político, mas aí na aula de avaliação a gente fala dela especificamente. Tá bom? Simples assim, gente. Simples assim. Muito tranquilo. É isso. Ainda sobre planejamento, a gente precisa fazer uma aula específica sobre processo de planejamento com base, como eu falei para vocês, em Danilo Gandin e Celso de Santos Vasconcelos. Que eu vou falar de marcos, diagnóstico e proposta de ação. Mas, antes disso, na próxima aula nós vamos resolver exercícios para dar uma fixada em alguns pontos que nós vimos aqui e também complementar com outras informações e ver como esse conteúdo pode aparecer nas provas para você. Maravilha? Então, até daqui a pouco. Valeu!